Bom dia, sétimo ano. Tudo bem, meus queridos? Tudo bem, graças a Deus. Hoje, dia 30/4/2020, professora Fátima Rocha, língua portuguesa. Nosso assunto hoje, correção das atividades do livro, página 74 a 77, sobre o assunto formas nominais, que eu já havia dado para vocês na aula anterior. Então, hoje nós faremos a correção das atividades do livro. Vamos lá na página 74. Após a leitura do texto Boto Cor-de-Rosa, nós temos algumas perguntas relacionadas ao assunto. Vamos lá, a primeira pergunta. A carta foi publicada em uma seção denominada Leitor. Qual é a finalidade desse tipo de seção nas revistas e nos jornais? A resposta é, confiram aí, estabelecer um canal entre o leitor e a revista, ponto e vírgula. É o espaço que o leitor tem para manifestar sua opinião a respeito das matérias publicadas. Ponto. Número 2. O leitor propõe que o boto seja o símbolo da luta pela preservação das espécies ameaçadas no Brasil. Letra A. Que função tem a palavra ameaçadas no texto? Diz assim, das espécies ameaçadas. Qual é a função? Ela caracteriza o substantivo espécies. Espécies ameaçadas. Então, está caracterizando. Ponto. Letra B. Observe que essa palavra é uma forma do verbo ameaçar, mas foi empregada no trecho como adjetivo. Por que é possível concluir isso? Resposta. Porque, lembrando que porque de resposta é junto, letra inicial maiúscula, porque está iniciando frase, porque essa palavra qualifica um substantivo e concorda com ele em gênero e número. Quando eu falo gênero, masculino e feminino. Número singular e plural. Aí, no caso, espécies ameaçadas. Espécies é o substantivo no plural. Ameaçadas é o adjetivo também no plural. Então, o adjetivo sempre concordando com o substantivo em gênero e número. Vamos lá. Número 3. O autor da carta escolheu a palavra ameaçadas para caracterizar as espécies que correm risco de extinção. Se essas espécies não existissem mais, que palavra você usaria no lugar dessa? Escreva duas. Pode ser exterminadas, extintas, destruídas e etc. Página 75. Letra B. O adjetivo ameaçadas é originário de um verbo. Nas palavras que você escreveu, observa-se a mesma ocorrência? Sim. Por quê? Pois provavelmente terão escolhido uma forma nominal com função de adjetivo. Ponto. Lembrando, formas nominais são formas verbais que podem desempenhar também a função de substantivos, adjetivos e até advérbios. As formas nominais, lembrando, infinitivo, gerúndio e particípio.
Vamos lá, infinitivo, né? Quando dá nome ao verbo. Aí eles terminam em R. Por exemplo, verbos terminados em AR, primeira conjugação, R, segunda, IR, terceira, IOR, segunda também. Gerúndio, aí nós temos terminações ando, endo, indo. Ando para verbos da primeira conjugação, endo, segunda e indo, terceira. E particípio, nós temos verbos terminados em ado, edo, ido. Vamos lá. Na página 76, nós temos um texto, tá? Que vocês vão ler e eu vou só dar a resposta. O texto é: botos cor-de-rosa viram iscas para a pesca de Piracatinga. A primeira pergunta é: a quem esse texto é dirigido? Aí, no caso, a resposta é a toda a sociedade. Na página 77, diz assim, número 2, observe as formas nominais em destaque nesse trecho. Aí nós temos, as formas nominais são conhecido, mortos e exportadas, reduzidas. Que função essas formas desempenham no texto? Que função que elas têm? Função de substantivo? Função de adjetivo ou função de advérbio? Função de adjetivo. Aí vamos lá. Aqui substantivo, cada uma delas se refere. Conhecido refere-se a bagre. Mortos, animais. Exportadas, toneladas de Piracatinga. E reduzidas, populações do boto. Número 3. Releia esse trecho da notícia. Assim, as populações do maior golfinho de água doce do mundo estão sendo reduzidas a uma taxa de 10% ao ano desde que o consumo colombiano de Piracatinga aumentou. Na locução verbal, estão sendo, o verbo ser está no gerúndio, uma das formas nominais. Que forma verbal poderia substituir essa locução? Aí seria a forma são, do verbo ser. B. E quanto ao sentido, é possível afirmar que há diferença no uso de uma pela outra? Sim, vírgula. A locução verbal dá um efeito de gradação, vírgula. E o verbo no presente afirma o momento da mudança, ponto. Leia a tirinha e responda as questões 4 e 5. Vamos lá. Fui substituído por uma máquina e eu por um clone. Aí diz assim, levando em conta a situação de comunicação apresentada, qual é o ponto de vista do autor a respeito da tecnologia? O ponto de vista é de crítica, vírgula, já que tanto o personagem substituído pela máquina quanto a vaca não parecem satisfeitos. Ponto. Número 5. Na fala do personagem, a locução verbal fui substituído traduz o sentido da tirinha. Letra A. O verbo em destaque é um particípio regular ou irregular? Como é possível saber isso? É um particípio regular, pois apresenta a terminação do. Aí vocês coloquem um hífen, depois o do, ponto.
O verbo substituir era um verbo abundante? Não. Por quê? Vírgula. Porque ele apresenta uma só forma de particípio, vírgula, que é o regular. Ok? Aí nós encerramos aqui a correção do nosso assunto. Eu vou deixar para casa a página 81. Ok? 81. Encerramos por aqui, tá bom? Um beijinho e um bom dia.